Agora Transamérica 10h15. Tribuna Transamérica. Bem, nós vamos falar agora sobre a 9ª Feira de Fotografia. Vai acontecer no dia 2 de setembro, sempre no primeiro sábado de cada mês, e reúne fotógrafos, fotógrafas para uma tarde regada de boas conversas, guloseimas, venda de fotografias, e esta edição pretende dar continuidade às imagens de boa qualidade em cor, em preto e branco, em suportes e formatos variados, grandes, médios, pequenos, e com temas e preços para atender a todos os gostos e bolsos. Quem está conosco aqui é o organizador da feira, o Marcos Kopschitz. Kopschitz, é um prazer enorme revê-lo e principalmente ter você aqui, mais uma vez, para conversarmos e agora sobre fotografia, sobre essa feira. Tudo bem? Tudo bem. Da mesma forma, um prazer enorme encontrar com você aí, mais uma vez. E estamos aí com a 9ª edição da feira. Já se consolidou ao longo desse ano, conforme nós dizíamos aí. Muita coisa foi interrompida, a cidade já teve um movimento de fotografia muito forte. Muito. Pelos anos 2010, nós tivemos festivais anuais muito grandes, bem promovidos lembrado pela Funalfa. Foi uma época muito boa da fotografia em Juiz de Fora. Tem nomes espetaculares na cidade. E naquela época tinha espaços adequados, tinha um movimento, e esses festivais congregavam anualmente exposições, palestras, nomes de fora que vinham nos enriquecer aí. A pandemia, infelizmente, quer dizer, os festivais tinham até acabado antes, mas a pandemia encerrou muita atividade cultural. Interrompeu muito, né? E o que as pessoas vão encontrar neste evento, nessa 9ª feira, o Kopschitz, assim, de um modo geral? Sim, a feira pretende funcionar de duas maneiras. A entrada é franca, é aberta a todo mundo. Ela pode ser visitada como uma galeria, quer dizer, você pode ir lá e ver, apreciar. Isso, apreciar a arte fotográfica de nomes da cidade. Da cidade e da região. A gente costuma convidar fotógrafos aqui. Dessa vez mesmo nós vamos ter de Santos Dumont e Guarani. Legal. Então também tem sempre um contato, um intercâmbio, né? O pessoal vem aí participar. Então dizia, você pode visitar como uma exposição, tem fotografias belíssimas, nós temos profissionais de altíssima qualidade em Juiz de Fora. Eu usei a palavra profissionais, mas nem todos são profissionais. Nós temos amadores que são fotógrafos que produzem um trabalho de altíssima qualidade. E que costumam fazer cada coisa fantástica, Isso. Então, a pessoa pode ir lá e visitar, apreciar a arte, conhecer o trabalho dos fotógrafos da cidade e também pode adquirir, porque justamente o nome é feira. Então, todas as imagens que estão lá podem ser adquiridas por quem se interessar. Aí nós temos, por exemplo, os seguintes tipos de público que estariam... Não, frequentam o que eu falei, interessados. Mas assim, vamos pensar em quem poderia adquirir uma imagem fotográfica. Você tem outros fotógrafos, você tem apreciadores de fotografia, apreciadores de arte em geral, colecionadores de arte. O colecionismo de fotografia, por exemplo, é uma coisa que está aumentando bastante no Brasil atualmente. Então as pessoas colecionam imagens de outros fotógrafos. E ainda profissionais do ramo de design de interiores, arquitetos que estão montando ambientes comerciais, residenciais, e até mesmo um indivíduo que queira decorar a sua casa ou seu escritório. É interessante isso. A fotografia ela faz parte de um acervo de muitas memórias, né? Eu tenho casos, por exemplo, tem 2 fotografias que eu tenho aqui no meu celular, que eu salvei no celular, que eu ainda quero passá-las para o papel e botar num quadro. Uma do Bar Redentor. Isso. Aquela ali. Isso. Registro histórico. É um registro, né, do Bar Redentor. E a outra é da época em que estavam abrindo a garganta do Dilermando. Porque eu morei ali quando estava fechado. Quando aquilo era pedreiro, eu tinha que sair. Eu já contei essa história aqui.
vou repetir para quem já ouviu, a gente tinha que sair de dentro das casas para eles explodirem a pedreira. Então, e aquilo ali, quando eu vi essa foto na internet, nessas exposições, falei, não, isso aqui eu tenho que salvar, isso aqui para mim é uma memória fantástica. Isso. Quer dizer, é uma coisa que eu quero guardar para mim, quero botar na minha parede, histórias, né, da nossa vida. Isso. Você, como especialista, de que forma você vê essa memória através da fotografia, Kopschitz? Olha que interessante. Eu me aproximo muito, me interesso bastante pelo tema da memória. Sobre seus vários aspectos. Você pode pensar do ponto de vista do patrimônio histórico, você pode pensar do ponto de vista literário, você tem grandes memorialistas. Sim. No mundo e no Brasil. Aqui em Juiz de Fora, o Pedro Nava é um nome importantíssimo, mas temos tantos, né? A memória é uma coisa espetacular e a fotografia passou a ter um papel muito importante nisso, porque antes da fotografia, você registrar uma imagem era só através da pintura. E era uma coisa de acesso a poucos, né? Então, assim, em geral, pessoas mais abastadas podiam ter pintores ao seu dispor para fazer um retrato. Isso aí era quase na faixa de reis, nobres. Exatamente. E a população geral não tinha registros imagéticos. A fotografia, no início, também era acessível a algumas elites econômicas, mas depois popularizou-se fortemente, né? Depois da época da fotografia digital, então nem se fala, porque todo mundo passou a ser fotógrafo. Todo mundo. Depois do smartphone, isso vai aumentando exponencialmente. A gente nem sabe o que ainda vem aí. Exatamente. Mas, por exemplo, alguns dados interessantes que a gente encontra, assim, dizem que nos últimos 2 anos foram tiradas mais fotografias do que em toda a história da fotografia da humanidade, que está beirando 200 anos. Rapaz. Porque o pessoal tira foto. O advento do smartphone. Então, por exemplo, entre selfies, foto de aniversário e fotos mais trabalhadas, estudadas, mais artísticas, são milhões, bilhões aí o tempo todo. E essas fotos, elas têm, assim, aquele mesmo valor histórico, por exemplo, de uma foto como essa, que eu te falei lá da garganta do Dilermano, que é uma foto em preto e branco ainda, uma coisa, né, que foi feita lá. Essas fotos também estão nessa galeria de serem consideradas um registro oficial, um registro importante, enfim. Cabem dentro desse contexto ou não? Estão, sim. Outro aspecto interessante. A cada geração, se a gente pensar na nossa, na dos nossos pais, dos nossos avós, se você for para trás, cada família tem um número muito menor de fotografias. Meu avô tinha uma câmera fotográfica daquelas de fole. Então ele fotografava a família, algumas viagens, mas legou poucas fotografias, porque era um negócio difícil, era aquela história do filme. Na nossa geração, você tinha aqueles filmes de 12, 24, 36. Quer dizer, você saía para viajar, você tinha que escolher muito bem o que você ia fotografar, porque eram poucas, a não ser que você levasse. Você tinha que trocar aqui, colocava errado, queimava o filme. Isso. Então, assim, a cada geração você vai tendo uma incidência de registro fotográfico muito maior. Portanto, quem é jovem hoje, nessa época que nós falamos do smartphone, da fotografia digital, é super registrado. Portanto, vai ter, quando quiser passar um registro para a sua descendência, vai ter um acervo muito maior. Sem dúvida. Porém, aí voltando à questão da importância que você falou, o negócio que você quer passar para o papel. A gente recomenda muito o pessoal que trabalha com fotografia, que trabalha e que também trabalha com o aspecto histórico, o aspecto de memória, de preservação, recomenda muito que a gente passe as fotografias para o papel. Não as milhares que a gente tira hoje, mas você selecione lá um certo acervo, dentre as melhores, as mais representativas, como registro histórico, aquilo que você falou. Registro histórico. E vale a pena fazer uma impressão de qualidade.
hoje tem impressões de excelente qualidade e durabilidade. As fotos preto e branco eram extremamente duráveis. As fotos a cores, principalmente no início, elas já tinham uma durabilidade muito menor. Então, depois de uns 30 anos, 40 anos, você começa a ver que as cores começam a se esmaecer, né? Exatamente. Então, a gente estimula muito que as pessoas registrem, mas escolham algumas para passar no papel e, com você, botar na parede, porque aquelas vão ficar. Aquelas vão ficar, com certeza. Você está falando aí, rapaz, eu me lembro, para a gente finalizar, porque senão não vamos ficar nesse assunto aqui o resto do dia. Eu vou te trazer aqui uma sexta-feira, que eu tenho espaço às sextas aqui, para falar do espaço do artista, para a gente falar um pouco mais sobre isso. E eu me lembro, a minha alegria, a primeira máquina fotográfica que eu comprei na minha vida, com o Zé Kodak, lá na loja do Zé Kodak, uma xereta. Você lembra dessa maquininha? Lembro da xereta. Nem sabe o que é isso. Cara, que tirava foto assim, era uma coisa muito precária, né? Isso. Mas eu fiquei numa alegria de registrar. E eu tenho ainda fotos lá em casa, tiradas naquela xereta, naquela maquininha simplesinha. Justamente nessa época, a coisa começou a ganhar um ímpeto. Estou falando em quantidade, porque ficou mais fácil. Ficou mais acessível, né? Acessível. Você comprava equipamento mais barato. Isso. E aí você começou esse negócio de registrar mais momentos. Muito legal isso. Então, é aquilo que a gente estava falando. A feira, no fim, é um resumo disso tudo aí, né? Exato. As pessoas registram. No caso lá da feira, são menos registros históricos. Você tem porque você tem fotógrafo de todo tipo. Você tem uns que são fotojornalistas. Um que não estará nesse mês, mas está sempre muito presente lá, é o Nicolini. Que foi fotógrafo aqui do Grupo Tiburão. Isso, justamente. Então, nesse caso, ele tende mais a registros de momentos que você pode considerar históricos. Mas mesmo ele, assim como outros que não são jornalistas, fazem muitas fotos que têm um componente muito forte artístico. Então, o sujeito tem aquela capacidade de não apenas registrar tecnicamente com qualidade, mas de fazer uma composição harmônica, que é o que o artista, é o olhar do artista. Né? Então, a feira oferece imagens de altíssima qualidade, tanto artística quanto técnica na sua impressão. Onde vai acontecer a feira? A feira é no Espaço Manufato, que é na rua Fonseca Hermes, quase lá na Francisco lugarzinho ótimo, agradabilíssimo. Ali é excelente. Você conhece. Eu conheço. É interessante porque tem uma portinha muito pequenininha na entrada. Então, se você passar ali, é capaz de você nem passar vê direto. Mas se você já for com o endereço certo, que é o número 36, lá em cima é um espaço muito agradável. Muito bom. E outra coisa que a gente tem feito na feira é o seguinte, o Espaço Manufato tem lá, além das instalações excelentes, é um ambiente muito bem decorado. Muito agradável. Eles também têm uma cozinha, que foi até reformada. Então, durante a feira, que fica das 2 às 8, você tem lá disponíveis petiscos, bebidas. Então, muito também virou um ponto de encontro de amigos. Às vezes o sujeito vai lá, vê a feira e daqui a pouco senta lá, fica tomando lá alguma coisa, conversando. Chama hoje de point. Lá é um point. É o point. É isso aí. Lugarzinho muito bom. Eles estiveram comigo aqui quando estava inaugurando o Espaço Manufato. Fantástico. Minha filha frequenta aquilo ali direto. É bom. Eu não vou tanto, mas eu gosto. Ali é muito bom. É bom registrar assim, que tem um apoio muito forte deles lá, né? O Renato e o Vinícius. Isso. E também é bom sempre lembrar aí que a curadoria da feira, quer dizer, o convite para os fotógrafos que vão participar é da Eridan Leão e do Sérgio Neumann, que são amigos nossos aí com longa carreira fotográfica na cidade aí. Ô Pchitz, eu quero agradecer imensamente. Falei, esticamos até demais o nosso papo aqui, mas é agradável, a gente vai embora, né? Obrigado, viu, pela sua participação aqui. Sucesso para vocês lá e vamos falar em outras oportunidades mais desta feira, dia 2 de setembro, tá? Das 10 às 8, né, que você falou o horário? Isso. Não, é das 2 da tarde às 8 da noite. Ótimo. Um abração para você. Eu obrigado. Que agradeço aí o convite. Muito bom te rever aí. Valeu. Marcos Kopschitz conosco aqui, falando sobre essa feira.